Você dá um ok pra gente lá? Estamos entrando no Facebook ao vivo. Acho que sim, só eu confirmar aqui. Boa noite a todos. Então, enquanto a Lu está aqui, eu vou fazer a abertura. Isso aí, já é da casa, Lenice. Eu já faço de conta, não. Tudo no universo é uma oportunidade. E estar aqui nessa noite é realmente para que você descubra por que você está aqui. 99% do que diremos aqui, talvez você não ouça. Mas aquele 1% que estiver dentro do seu coração e que fizer sentido para você, que seja o divisor de águas para que você encontre dentro de você a oportunidade. Com vocês, a Lu. Obrigada, Lenice, já fez a abertura aqui, já deu sua boa noite pro pessoal, né? Então, agora, boa noite, Pinhalzinho, boa noite, região. Então, estamos hoje no nosso último Up Pinhalzinho de 2020. A Lenice que já esteve conosco aqui 2 vezes, é a terceira vez neste ano, né? Então a gente, inclusive até ela veio porque a gente teve várias solicitações, né? Então a gente acabou trazendo um tema hoje um pouquinho diferente do que a gente conversou das últimas 2 vezes, né? Hoje a gente vai falar sobre a nossa criança interior, como ela influencia na nossa vida, no nosso desenvolvimento, na nossa vida adulta, certo? E eu também quero fazer uma palhinha aqui e agradecer a todos que estiveram conosco. Hoje nós estamos então no 15º Up Pinhalzinho já, né? Então a gente iniciou isso lá no ano passado. A gente tem vários parceiros. Eu quero agradecer a todos que estiveram já aqui conosco ao vivo, também a todos os outros colaboradores que vêm sempre nos contribuindo com os prêmios que a gente faz, os sorteios. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês aí que estão assistindo também conosco, interagindo. E falando em interagir, hoje, nesse tema super especial, vocês podem interagir, curtir, fazer as suas perguntas também. Vocês podem marcar 3 amigos, fazer um comentário, que a gente vai ter sorteios surpresas, tá? Então, antes a gente sempre mencionava os prêmios, tudo antes da gente iniciar. Hoje a gente, como o nosso tempo também não é muito longo, a gente não vai falar sobre os colaboradores, não vai falar sobre os prêmios, mas vai ter muito prêmio que a gente vai estar fazendo o sorteio amanhã. E aí sim a gente vai estar falando dos colaboradores e qual que são os prêmios. Então você que está aí, não deixe de curtir, compartilhar, marcar 3 amigos, interagir conosco, podem fazer suas colocações, podem fazer perguntas, né, Lenice? Isso é bem bacana. Vamos deixar bem aberto isso para as pessoas que estão aí e com certeza aí a gente vai trazer um bate-papo bem bacana aí para vocês. Falando um pouquinho sobre o Up, então, para quem ainda não conhece, é a primeira vez que está aí nos assistindo, o Up Pinhalzinho, a gente desenvolveu ele, um quadro dentro aqui da nossa loja LJ Luciana Janic e Jung Moda Masculina, justamente para trazer o empreendedorismo e empresários aqui da nossa cidade, justamente para estar colocando, expondo um pouquinho mais do que as pessoas fazem aqui dentro, porque como passou tantas pessoas de tantos ramos diferentes, a maioria a gente não conhecia exatamente o que fazia. Então essa é uma oportunidade também para você que está assistindo, que é autônomo, que tem o seu negócio, tem a sua loja, tem o seu comércio e gostaria de vir até o Up. Então a partir de janeiro a gente já vai estar com a agenda aberta para reiniciar. Então vamos só dar uma paradinha novembro e dezembro pela correria das indústrias, dos comércios, e a gente sabe que nessa época, né, Lenice, é um pouco mais complicado. Então a gente vai dar esse prazinho aí de 2 meses e em janeiro a gente retorna e também vai retornar com certeza com novidades que a gente já está pensando aí para preparar aí para vocês, tá certo? Então, Lenice, vou deixar a palavra contigo para você dar continuidade aí e eu vou acompanhando aí os comentários que vocês vão deixando na nossa página. Lembrando que para concorrer, vocês precisam ir lá na página LJ Luciana Janic, fazer os comentários, curtir, marcar os amigos. É na página somente que vale o sorteio, certo? Então, Lenice, agora palavra contigo. Como eu sempre falo,
Quem fala em 8 fala em 80, quem fala em 80 não consegue falar em 8. Então, por isso que a gente conversou, eu e a Lu, para ela fazer um modelo diferente, para que realmente você aproveite o seu tempo, para que você tenha uma transformação, a transformação que você precisa. Eu gosto muito da frase, você está no lugar onde você precisa estar. Você ouve aquilo que você precisa ouvir e você está fazendo aquilo que você precisa estar fazendo. Então, para você que chegou aqui e está chegando, vai chegar depois que essa live encerrar, que é até amanhã, onde vai estar havendo o sorteio, para que mais pessoas realmente se beneficiem deste conteúdo. Então, aproveite, marque 3 amigos, deixe nos comentários, compartilhe, conheça a página da Lu no Facebook e também se inscreva no meu Instagram, @lenice.reiner. Estamos em um movimento e eu estou muito feliz e agradecida por esse movimento hashtag Eu Sou Livre. O que é esse movimento hashtag Eu Sou Livre? É oportunizar pessoas que queiram descobrir por que não conseguem resultado. E essa live de hoje, ela é exatamente para você entender o seu resultado. Você é o espelho daquilo que você tem dentro de você, das histórias não contadas, das histórias não reveladas e daquilo que você esconde. Falo que todas as pessoas trazem dentro de si uma sombra, uma escuridão. E é essa escuridão que faz com que você tenha muitas vezes medo do que você vai encontrar. As pessoas têm um grande sonho quando são criança. E eu pergunto para você nesse momento, o que você queria ser quando você crescesse? Só que a pergunta principal é, o que você se tornou? Você se tornou o que você sonhou quando criança? O que aconteceu no meio do caminho da sua infância a quem você é hoje? Por que você não consegue o resultado que você deseja? Porque você trabalha, você estuda, você conquista um novo mundo, você conquista um espaço na sociedade, você conquista o teu lugar no planeta, mas não tem o resultado que você deseja. O que há por detrás desta dinâmica? E eu denominei essa dinâmica como dinâmica doentia. Por que dinâmica doentia? Porque as pessoas que não conseguem alcançar o resultado, e talvez você se enquadre nelas, trazem dentro de si uma grande dor. E essa dor, ela faz com que a sua vida não tenha resultado. E eu pergunto para você nesse momento, qual é o resultado que você tem na sua vida? Pegue um papel e uma caneta e escreva como você gostaria que a sua vida fosse. E logo abaixo você vai escrever como é a sua vida de fato. E por que é que você não consegue resultado? O resultado vem quando você alcança aquilo que você deseja. Só que quando você não consegue alcançar o resultado que você deseja, por que você não consegue? O que aconteceu dentro de você desde o seu sonho de criança até hoje? E eu vou conversar para você a partir de agora. Então, fique conosco até o final dessa live. Acompanhe o nosso raciocínio, porque vai ser revelador. Você vai descobrir por que você tem essa personalidade. Quais foram os momentos das suas dores que impactaram na sua vida até hoje? Quando você cresceu, quando você nasceu, até o momento em que você cresceu, muitas coisas aconteceram no meio desse caminho. E qual foi a direção que você tomou? Quantas vezes você parou para olhar a sua história? Quantas vezes você parou para analisar por que você interpretou aquele fato, aquela história, aquela situação desta maneira? E eu vou contar para você. Talvez porque seus pais interpretaram da mesma forma. Nós somos o espelho dos olhos dos nossos pais. A religião que você vive hoje, qual é? Qual é a religião dos seus pais? Confere? Por que nós temos essa religião? Porque as pessoas que nasceram na Índia, por exemplo, elas têm a religião muçulmana. Então, por que as pessoas que nasceram em outro país têm outras religiões? No Brasil, quantas religiões tem? E por que nós viemos seguindo essa tradição? Porque nós somos espelho das opiniões e da forma como os nossos pais viram o mundo. Então, nós se tornamos uma réplica dos nossos pais. Só que os nossos pais se tornaram réplica dos pais deles. E essas culturas milenares vêm trazendo resultado na sua vida hoje. Os seus princípios e valores são determinados pela forma como os seus pais criaram você. E aí,
hoje eu pergunto de novo, você é feliz? Quantas vezes você já se olhou no espelho e disse, eu amo ser quem eu sou? Quantas vezes você disse isso? Nós não aprendemos a falar isso. E não há nada de errado se você não faz, porque nós não aprendemos. A nossa cultura não nos ensinou a olhar os nossos erros e os nossos defeitos como oportunidade. A nossa cultura nos ensinou que nós devemos fazer tudo certo. Mas a pergunta é, certo comparado ao quê? Quem escreveu a definição de certo ou errado? Aquilo que é certo para mim pode não ser o certo da Lu, pode não ser o seu certo. E aí eu pergunto de novo, qual é o certo e para quem? Qual é o seu ideal? Aí que vem a definição da interpretação de mundo que faz com que você tenha o resultado que você tem. Porque tudo é uma questão de interpretação e o sentido que você deu para tudo isso. Qual foi a direção que você está tomando na vida até hoje? De onde ela veio? De onde veio essa bússola que impulsiona você para o futuro? Da onde vem essa bússola que faz com que você enxergue uma luz no fim do túnel? Quem é você de verdade? Se eu pedisse para você nesse momento quem você é e você tivesse que definir você, qual seria a sua resposta? Qual é o problema que você resolve? Muitas pessoas não conseguem ter prosperidade na vida, seja financeira, seja emocional. Qual é o problema que você resolve para que você tenha essa prosperidade? O dinheiro é a consequência. Você só vai ter resultado financeiro se você tiver a cura da sua dor. E se você tiver dinâmica doentia, que você trouxe dos seus pais, que eu chamo de fidelidade invisível paterna ou materna, você vai replicar nos seus resultados. Porque se o seu pai não conseguiu fazer dinheiro, você automaticamente não vai conseguir fazer, a menos que você limpe o seu filtro. Você até pode fazer dinheiro, você até pode ganhar muito dinheiro, mas algo no meio do caminho vai fazer com que aconteça algo que você vai perder. Você vai encontrar o mestre certo para te ensinar que algo dentro de você ainda precisa ser limpado. Quando nós entendemos que todas as pessoas que estão ao nosso redor são nossos mestres, nós conseguimos entender que somos um personagem que está aqui nessa terra apenas para aprender. Mas por que você interpretou o seu mundo da forma como você o interpreta? Por isso que o meu perto não é o perto da Lu, o meu perto não é o seu perto. O seu rico, que hoje de manhã, lá na loja, nós rimos e brincamos, quando veio um cliente, ele falou que, falando de riqueza, e eu perguntei para ele, o que é ser rico para você? Se você está me dizendo que você não é rico, como você se compara com aquela pessoa que tem mais ou com aquela pessoa que tem menos? O que é riqueza para você? O que é definição de felicidade? O que é definição de amor? Talvez a sua forma de amar não seja a forma de amar do seu cônjuge. E aí, às vezes, o relacionamento não dá certo porque você não tem conflito e não consegue compreender o mundo do outro. Talvez o seu colega de trabalho não tenha o mesmo entendimento que você tem, não está no mesmo degrau da vida que você está. Tudo isso está influenciado com a sua criança interior, porque você é o espelho daquilo que você vive hoje. Faço sempre engenharia reversa. A história que a pessoa me conta talvez não seja a história de vida dela, é a história que ela vê. Mas na realidade, a história que ela conta poderia ter sido interpretada de forma totalmente diferente. E dentro de você existe um mundo de várias gerações. Existe a geração dos seus pais, avós, tataravós, mas a principal é aquela que você criou na sua cabeça. Mas Denise, de onde ela veio? Ela veio lá do momento em que você foi concebido. Toda a sua história começou no momento da concepção, quando seu pai e sua mãe se uniram. E é exatamente isso que você precisa entender. Se os seus pais ainda vivem, eu convido você a fazer uma pergunta bem interessante e que pode mudar muita coisa na sua vida. Pergunte para os seus pais como foi que você nasceu, como foi que você foi concebido. Qual foi o momento desta concepção e qual é a energia que estava envolvida? Você nasceu por acidente? Você nasceu por escolha? Ou você veio para cumprir a sua missão e você veio de metido, como muitas vezes a gente brinca? Qual foi a forma que você veio para esse mundo?
como você foi concebido. Naquele momento em que o amor do seu pai e da sua mãe estava transbordando e do amor deles dois, no momento de união, quando o pai e a mãe se tornam um, quando é fecundado o óvulo com o espermatozoide. Neste momento já começa a sua história e a sua interpretação de mundo. Parece brincadeira, não é mesmo? Eu chego a me arrepiar quando eu começo a entender e compreender e poder compartilhar tudo isso com você. Porque dependendo da forma como esta concepção ocorreu, já começa a sua interpretação. Porque quando o pai e a mãe se amam, planejam o filho, qual é a energia e amor que está condensada quando os dois se tornam um? Ela é magnífica. Quando o bebê é concebido com esse amor, com esse sentimento, a criança se torna especial. Por quê? Porque ela já sente que foi recebida. O mundo me quis e aqui eu vou ser bem-vinda. Só que vamos usar um exemplo bem drástico, quando uma filha engravida do seu próprio pai. Como é a energia quando a filha engravida do pai? Então imagine a diferença de um ser humano concebido por amor e concebido por um método que nós chamamos de incesto, quando o pai faz relações sexuais com o filho. E nesse mundo existe muito, às vezes, debaixo dos nossos olhos, só que a gente não conhece essa história. Então imagine para uma criança que muitas vezes está sendo abusada pelo pai, como vai ser a vida dessa criança. E aí quando vem um mundo de possibilidades, quando vem um mundo de oportunidade, a criança que veio com amor, que foi recebida pelo mundo, como é que ela vai interpretar o seu mundo? Qual vai ser o resultado que ela tem? Por isso, a gente não entende que algumas pessoas têm prosperidade na alma, porque elas já vieram para este mundo com uma alma digna de amor. E elas vão espalhar e compartilhar amor. E aí vem essa outra criança que nasce de um ato sexual que jamais deveria acontecer, e essa criança vem para o mundo. Qual é a diferença? Por isso que algumas pessoas têm personalidade inata com a felicidade em seu coração, e as outras passam uma vida inteira no seu vitimismo. Por quê? Porque a forma como você foi concebido determina muitas coisas na sua vida. Só que aonde essas informações ficam impressas? Elas ficam impressas num lugar muito especial. Gosto muito do filme da Moana, que é o filme que retrata exatamente onde ficam impressos as suas interpretações e as suas ações. Tem um personagem Mauê, e se você pesquisar na internet o personagem Mauê, você vai perceber que ele é cheio de tatuagem. E no filme ele explica que as tatuagens aparecem, não é ele que faz. As tatuagens aparecem a cada movimento que ele faz, seja positivo ou não positivo, seja uma ação boa ou seja uma ação ruim. E é aqui que começam os germes bons e os germes ruins que estão em seu corpo. Quando você nasce do amor ou quando você nasce na tristeza ou na raiva, ou você nasceu por acaso, ou você veio de metido e você fez com que o seu pai e a sua mãe tivessem uma vida, um relacionamento, um casamento forçado. Ou então, uma mãe solteira, ou um pai e uma mãe que se casam, a criança tem 1 ano, 2 anos e se separa. Como é a vida desta criança? Como as informações elas ficam impressas nesse corpo durante esse momento? Muitas vezes nós não entendemos e compreendemos o mundo do outro porque nós não conhecemos a história escondida, a história envolvida por detrás de cada ser humano. E aí quando vem a sua pergunta, por que eu não sou feliz? Você pode ter carro, casa, apartamento, mas sentir um grande vazio dentro de você. E esse vazio é a falta de amor, de amparo, de confiança e desconfiança. Que quando você é criança e você se torna adulto por fora e essa criança interior dentro de você não cresceu. Quando essa criança dentro de você está ferida e machucada. Quando essa criança dentro de você está clamando para que você olhe para ela e você não tem tempo. Quando você passa a sua vida correndo atrás de um resultado que você nunca vai alcançar. Porque a felicidade não está fora de você. A felicidade está aonde você está. Quando a sua criança interior
quando você olhar para essa criança, quando você entender quem é essa criança, quando você olhar para as discussões, seja no trabalho, seja na rua, seja no restaurante, seja numa festa, seja dentro de casa. Não é o adulto que briga, são as crianças que discutem. E por que é que são as crianças? Porque dentro de você, quando você nasceu, você completou 1 ano. E a sua criança completou 1 ano. Você completou 2, a sua criança completou 2. Você completou 3, a sua criança completou 3. Assim 4 e assim 5. Só que quando chegou no 5º ano de idade, você cresceu e a sua criança ficou. E aí você se tornou adulto, casou. Quem é que briga? A criança. E essa criança ferida e machucada, nós denominamos de sombra. E o seu adulto criou uma máscara para sobreviver. E aí você tem uma máscara, uma sombra e dentro de você a sua missão de vida, que é curar esta criança ferida para se tornar um adulto saudável e ter uma vida feliz. E você? Em qual fase da criança ficou presa? Cada uma dessas fases até os seus 5 anos está impressa em seu corpo. Quando a sua mente consciente quer esconder, quando a sua máscara quer esconder quem você é, as suas atitudes, o seu comportamento, as suas escolhas e os seus resultados mostram que máscara você está vestindo. Só que por detrás de cada máscara existe uma sombra. Por detrás de cada sombra existe uma grande dor. Qual é a sua dor? Qual é a dor que você protege? Quais são os muros que você construiu para se proteger desta dor? Só que o mesmo muro que você protegeu, que você construiu para se proteger, é o muro que te impede de ser feliz. Qual é esse muro? Qual é a energia que está dentro de você impedindo você de ser feliz? Qual é o muro que você construiu e que você precisa quebrar? Essa semana tive a grandeza e o sentimento de gratidão hoje de ter uma pessoa que chegou aqui na cidade, que veio de fora e teve a sua vida transformada em 7 dias. 7 dias foi o tempo em que ela sentou na cadeira de ouro, como eu denomino a cadeira de ouro lá no meu escritório, porque toda pessoa que senta lá, ela entra uma pessoa e sai outra. E essa pessoa, ela gravou o depoimento da gratidão dessa transformação, porque eu consegui fazer que ela enxergasse que dentro dela existia uma criança e ela entendeu qual era a ferida que ela trazia. Quando ela descobriu qual era a dor, ela conseguiu tirar a máscara. E quando ela tirou a máscara, ela começou a enxergar as oportunidades que antes ela não via. Ela nunca conseguia ficar sozinha. Ela não entendia que ela tinha dentro dela a dor da desconfiança. A dor de sentir-se abandonada e não acreditar que a mãe fosse voltar em algum momento quando ela foi deixada para trás na casa de uma tia, ou na escola, ou em qualquer lugar onde ela foi deixada e a mãe teve que deixar esta criança para ser cuidada por outra pessoa. Ela desenvolveu o sentimento de desconfiança e a partir daquele momento a vida dela passou exatamente com um grande medo, o medo de ficar sozinha. Só que o medo de ficar sozinha, ele fica impresso no seu corpo. E aí quando a gente olha para uma pessoa e você consegue reconhecer a dor da pessoa pelo formato do corpo que ela tem e pela história que ela conta e pelo resultado que ela traz, isso faz com que muitas pessoas tenham suas vidas transformadas, desde que, um detalhe especial, a pessoa queira fazer esta criança crescer, esta criança se tornar um adulto saudável. Como é a sua criança? Doentia ou ela está crescendo? Mas para que essa sua criança cresça, para que essa sua criança comece a desenvolver dentro de você um novo eu, você precisa olhar para ela. Qual é a história que você conta? A história que você conta não é a sua história. A história que você conta poderia ter sido diferente se talvez um dia você tivesse contado para alguém a história não contada, a dor que você esconde, principalmente para aquela pessoa que foi abusada em algum momento da vida, em alguma fase da infância. Hoje, o abuso é um dos maiores índices de bloqueios emocionais presentes nos seres humanos. E muitas pessoas tiveram em algum momento da vida o abuso. Quando nós falamos de abuso, não é abuso sexual, é o abuso verbal, é onde a autoridade do pai, na verdade não era o pai, era uma criança cuidando de outra criança, porque era apenas um adulto por fora e uma criança por dentro cuidando de outra criança. E eu pergunto para você, como uma criança de 5 anos
vai cuidar de 5 filhos? Como uma criança de 5 anos vai trabalhar, sustentar uma família, ser pai, ser mãe e cuidar dos filhos, educar os filhos? Pais doentes criam filhos doentes. Seus pais talvez foram doentes. E quem é que disse que você tem que ser um pai doente? Se você ter a oportunidade de curar a sua criança, de olhar para dentro dela e dizer, a partir de hoje, eu cuido de você. A partir de hoje, eu sou o pai e mãe que você esperou e você nunca teve. Eu sou o pai e mãe e vou te cuidar toda vez que você sentir dor. Quem sente dor é a criança. Quem sente medo é a sua criança. Quem sente insegurança é a sua criança dentro de você. Quem não quer ficar sozinho é a sua criança. Só que dentro dessa criança existem várias doenças que se desenvolvem invisíveis. E uma delas é a agorafobia. É aquela pessoa que não consegue ficar em um lugar grande. É aquela pessoa que precisa estar dentro de casa com tudo fechado para se sentir segura. Quem é que precisa se sentir seguro? A criança. Ela precisa se sentir amparada e acolhida. É no momento do amparo que a grande maioria das pessoas que existe nesse mundo não teve a atenção que esperou. Não é que os pais não cuidaram, é o que a criança esperou. Os pais podem ter sido os melhores pais do mundo, mas se a criança se sentiu abandonada, se a criança se sentiu rejeitada, se a criança se sentiu humilhada, mesmo que ela não tenha sido, se a criança só se sentiu importante naquele momento em que ela estava fazendo algo, então ela faz algo para chamar a atenção. Muitos pais não conseguem perceber que os seus filhos estão fazendo barulho. Por que é que as pessoas fazem barulho? Porque elas não querem ficar esquecidas, elas precisam ser vistas. As crianças precisam ser vistas. E aí você encontra aqueles adultos que falam pelos cotovelos, são aquelas pessoas que estão na janela, cuidando da vida do outro, para contar para o outro. Por quê? Para fazer barulho. Por quê? Porque não quer escutar a sua dor, mas precisa fazer barulho para ser vista. Precisa fazer barulho para que alguém as veja. Precisa fazer barulho para ser vista. E esse ser visto, quando não é visto, é uma grande dor. Porque imagine uma criança abandonada dentro de casa, sozinha. E aí eu pergunto para você, quantos pais deixam os filhos sozinhos? E quantas vezes essas crianças se sentem abandonadas? Quantas vezes essas crianças se sentem solitárias, desamparadas? Quantas vezes essas crianças se sentiram humilhadas? E aí tem uma outra fase, que é a fase mais presente, mas ela é decorrência do abandono. Ela é uma mistura de todas as fases, de todas as dores, que é a dor da traição. Imagine para uma criança de 5 anos. Eu sou apenas uma criança. Sou a menina, sou a princesinha do papai. E na hora de dormir, quem é que o meu pai escolhe? Poxa, mas o meu pai é grande. A minha mãe é grande. Por que meu pai não deixa a minha mãe dormir comigo? Eu sou uma criança, eu preciso de apoio, eu preciso de cuidados. Então, se coloca no lugar da criança. E essa semana eu estava assistindo um filme com a minha filha e a criança estava dormindo no quarto e todos os brinquedos começaram a se mover dentro do quarto. Todos os brinquedos começaram a ganhar vida e a criança desesperada começou a chorar. E de repente se abriu um vale e essa criança foi para esse mundo das histórias dos animais. Só que na verdade esse era o mundo dentro da cabeça. Só que a criança, quando tem 1, 2, 3 anos, 4, 5, ela desconhece o mundo real do mundo imaginário. O cérebro não sabe se aquilo que acontece dentro da cabeça da criança é real ou imaginário. Imagine para aquela criança que tem medo, ver o pai e a mãe adultos dormindo juntos e eu, criança, dormindo sozinha. E aí vem a grande dor da traição. A criança se sente traída. E aí, principalmente quando a criança é a princesinha do papai e o menino a princesinha da mamãe, se desenvolve o que os especialistas chamam de complexo de Édipo. E é esse complexo de Édipo não curado, quando a criança passa pelo complexo de Édipo doentio, ela se torna um adulto doentio. E aí se explica por que pai e filha não se entende, pai e filho não se entendem,
Mãe e filhos não se entendem. Dali vem a explicação do porquê as famílias estão destruídas. Porque existiu a dor da traição. E essa dor da traição, ela vem como um abismo em camada. E o que é esse abismo em camada? É um vale profundo. E a cada história, a cada fato e a cada personagem que vai aparecendo na sua vida, essas histórias vão se repetindo. E a sua dor só vai aumentando até que esta dor apareça no seu corpo físico. Primeiro, a dor espiritual. Depois, a dor emocional. E por último, a dor física. Quando a dor física aparece, já é o último estágio. E a doença tem dois motivos. Se tornar seu amigo. Ou ela vai partir, ou vai te levar. Então, ou você vai olhar para a sua dor, olhar para os seus traumas, olhar para os seus bloqueios, olhar para as suas histórias não contadas e entender que desta vida você é o único responsável para cuidar da sua vida. E para você cuidar da sua vida, você precisa se tornar pai e mãe de você mesmo. No momento em que você se torna pai e mãe de você mesmo, você se torna um adulto saudável. Mas por detrás dessas dinâmicas existem outras dinâmicas que ainda completam e complementam todo esse passar e esse estágio, mas isso nós vamos deixar para o segundo bloco. Vamos passar a palavra para a Lu, porque senão só aqui eu falo. E hoje a live vai ser interativa, mas quando eu me conecto com esse conteúdo magnífico, quando eu me conecto com esse conteúdo maravilhoso, é como se Deus falasse através das minhas palavras. Então, deixa o like, curta, compartilhe e não esqueça de marcar 3 amigos. Mande seu aviãozinho para 2 amigos, aqui para quem está no nosso Insta, @lenice.reiner. Já estamos aqui até falando do nosso site aqui, de tantas vezes que a gente repete. Mas passa a palavra para a Lu aí. Tá certo, obrigada então por enquanto. Estou interagindo aqui com o pessoal, né? Mas tá bem devagar os comentários aqui entrando, eles estão entrando devagarinho, né? E nem todos eu estou conseguindo abrir. Mas quem tá dando seu boa noite, tá deixando aí o seu comentário, obrigada, tá? Fiquem aí que a gente daqui a pouquinho vai continuar. Nós falando, eu prestando atenção aqui no que você estava falando, Lenice, só para complementar, né? Que às vezes a gente sempre espera o amanhã, né? Espera vamos usar o nosso exemplo. As pessoas que estão aí nos assistindo hoje já estão vendo o nosso pinheirinho aqui piscando, já estão vendo alguns enfeites aqui do Natal, né? E este ano, então, a gente decidiu fazer o nosso Natal antes, começar a trabalhar a nossa mente antes. Então, para que esperar final de novembro, dezembro? Se agora esse ano foi um ano tão tumultuado, né? Um ano assim tão pesado para as pessoas, se nós puder proporcionar para nós, isso aqui é para os nossos clientes, é para nossa equipe, é para nós mesmos nos motivar diariamente a sorrir, né? Diariamente a poder agradecer. Olha, eu já consegui montar meu pinheirinho, eu já estou indo para o ritmo do Natal, então assim, eu não tenho necessidade de esperar o amanhã ou esperar o final do mês para fazer isso. Assim é na nossa vida também, né? Então, às vezes a gente se martiriza muito por coisas que aconteceram lá no passado, não tenta entender a nossa vida esperando sempre o amanhã, ou achando que o final do ano, encerrou dia 31, os problemas vão terminar e dia 1º vai começar um ano novo e tudo vai se resolver. Então, a vida não é assim, não. A vida é isso que a Lenice estava falando, é nos entendermos, procurar nos conhecer um pouco mais talvez da nossa história, porque realmente eu acho que poucas as pessoas que conhecem o seu, como foi concebido, né? O seu eu, como que foi lá antigamente, né? Quando nasceu, como que era, como que foi a família. Isso aí com certeza é muito importante pro dia a dia, né? Para trazer para o nosso dia a dia hoje uma diferença na nossa vida. Porque às vezes a gente não está feliz, mas também não sabe por que não está feliz, né? Então trazer os antepassados, entender o que aconteceu lá atrás,
com certeza isso aí vai influenciar. E não espere para amanhã o que você pode fazer hoje. Hoje você tem a oportunidade de fazer algo que pode melhorar a sua vida, ou a vida da sua família, ou dos seus colegas, dos seus clientes, familiares, enfim, faça. Faça hoje, não espere virar o ano, não espere chegar o Natal, não espere chegar o Ano Novo. Faça agora, já comece essa mudança interior sua nesse exato momento. Né? Então, acho que não existe um tempo de esperar, né, Lenice? Eu acho que é o agir. É agora, é o agir. Né? E esse ano provou muito isso para nós, né? Esse ano foi um ano, eu acredito assim, que quem estava em cima do muro, ou ele permaneceu bem intacto ou ele caiu, né? Porque foi um ano assim, com certeza que nos trouxe assim muita clareza, né? Clareza sobre as pessoas, clareza sobre a vida, clareza sobre o que nós queremos ser, o que é importante na nossa vida. Porque como você comentou antes a questão do rico, né? O rico não é necessariamente a pessoa que tem muito dinheiro. Não, tem muita gente que tem dinheiro e tem muito dinheiro e a única coisa que tem na vida é dinheiro. É dinheiro. Mas vou pegar esse gancho para complementar. E eu, assim, depois que eu perdi meu esposo, eu descobri que nessa terra nós só somos guardiões. Hoje eu vou arrepiar, gente. Quando nós recebemos a oportunidade de ter prosperidade financeira ou então você ter uma condição de vida melhor, você é apenas guardião. Você é um administrador dos bens da terra. Porque quando nós nascemos, quando nós somos concebidos pelo pai e a mãe, nós não tínhamos corpo. Tudo o que está em nós veio da terra. É apenas uma matéria orgânica. E no dia em que nós partirmos, a nossa matéria orgânica, assim como tudo aquilo que nós construímos e conquistamos aqui, vai ficar aqui. E aí, muitas vezes eu subo no ombro da Lu, alcanço o que eu desejo e faço o que com a Lu? Vamos usar o exemplo da escada. Subi uma escada, eu usei a pessoa da Lu para chegar no topo da montanha ou no ápice da carreira e esqueço de quem me ajudou a chegar lá. Eu subo os degraus da escada do sucesso que os outros construíram e aí eu chego no topo. E o que acontece com a escada? Eu faço isso aqui com o pé, derrubo a escada. Eu já vi muitas pessoas. E aí elas conquistaram o sucesso. Só que quem construiu a escada vai alcançar o sucesso de novo. E quem chegou no topo, no momento em que tiver que descer, não consegue descer. E aí eu gosto muito da frase que o meu esposo dizia: ou você dá a mão para as pessoas quando a sua roda gigante da vida está subindo, ou você vai ter que pedir ajuda na hora que está descendo. Então é muito melhor você dar a mão quando você está subindo, para que ela estenda a mão para você quando você estiver descendo. Porque nessa vida, dificilmente alguém nasceu no topo e permaneceu no topo por toda a vida. Muitas pessoas nasceram no chão, subiram pela escada da vida para o sucesso, que sucesso não é só dinheiro, sucesso não é só uma posição social, sucesso não é ter fama na televisão, sucesso não é ser o presidente da maior companhia do mundo, sucesso é descobrir quem você é de verdade. Isso aí, agora eu consegui abrir mais alguns comentários aqui. Então a Jennifer parabenizando pelo excelente conteúdo, a Karine também, excelente conteúdo, maravilhoso. A Andresa, que legal, no final o Natal é luz e nós precisamos de luz o ano todo. Somos né? a luz. Então com certeza, né? Obrigada aí pelo seu comentário. A Sandra também, parabéns, tema maravilhoso. Bruna, boa noite. Rosane, boa noite. Grazi, boa noite. A Daia, profissional maravilhosa. Que profissional e pessoa maravilhosa. Então, Lenice, parabéns. Então, assim, ó, é bacana aí os comentários de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, pode estar interagindo conosco. Quiser fazer algum comentário, a gente vai estar lendo, por mais que está um pouquinho lento aqui, mas eu vou carregando ele
os comentários aqui meio direitinho, então assim que entra eu já posso estar lendo também as colocações, comentários, perguntas. Não fiquem na dúvida, se vocês sentirem a vontade de questionar algo ou comentar, a gente está aqui para justamente que a gente conseguir ajudar, esclarecer vocês. A questão que você falou, só para complementar também um pouquinho, do subir a escada, né? A questão acho que ali entra a questão da gratidão, né? Gratidão. Então, a gratidão pelas pessoas que lá no início da vida da gente nos estenderam a mão, que muitas vezes foram os tios, muitas vezes foram os professores, muitas vezes eu sou uma pessoa que uso muito isso como exemplo, os meus primeiros patrões foram pessoas que eu só tenho a agradecer, porque eu construí, abriram a porta e eu construí a minha vida profissional em cima disso, né? Então hoje, quem que é empregado aí que está me assistindo, e quando o patrão puxa a orelha, quando ele briga, não levem isso para o lado negativo. Pensam sempre que isso é para o melhor, porque vocês vão só crescer. Se hoje vocês estão fazendo algo em que muitas vezes o chefe reclamou, o gerente disse que não está legal, é porque realmente não está legal, você precisa melhorar. Então leve isso sempre como algo positivo. Eu sempre na minha vida, eu nunca me frustrei referente a críticas que eu recebia. Claro que às vezes na hora, né, Lenice, a gente fica meio chateado, né? Quando uma pessoa chega e fala alguma coisa pra você, a gente fica, né? Só que aí passou aquele minutinho, você se conscientiza, não, realmente não tava legal, posso melhorar. E é ali que você vai melhorar, porque ali você vai começar a se entender e você vai ver que você não sabe tudo e que você tem muito a aprender. E lá na frente você só vai lembrar disso e só vai agradecer. É a gratidão pelas pessoas. Vou pegar o gancho de novo, porque eu adoro essas lives interativas exatamente por isso. Aqui eu tocou num ponto bem interessante. Quando a pessoa que está à sua frente, ela é o seu mestre. Ela já está na frente porque ela tem algo para te ensinar. E aqui vem o segredo do sucesso, da felicidade dentro de você. Aquilo levou um ponto, às vezes a gente fica chateado quando você leva uma bronca, quando você leva uma puxada de orelha. Só que quando você entender esse segredo, tudo na sua vida começa a mudar. Porque ao invés de você pegar aquilo que você recebeu de informação que te magoou e te feriu naquele momento, você se pergunta o que você precisa aprender aqui. Porque no momento em que a pessoa chamou a sua atenção e te doeu, é porque ali está uma das feridas que você precisa curar. É um dos traumas e bloqueios que você recebeu lá na tua infância. É o adulto, quando o adulto profissional se magoa, não é o adulto que se magoa, é a criança. É aqui que a criança interior entra. Lembra quando eu falei que a criança interior fica nos 5 anos e o adulto cresce por fora? Quem leva a bronca é o adulto, mas quem sente a bronca é a criança. É ali que está a sua ferida. Talvez foi o seu pai que lhe deu uma bronca em algum momento em que você estava fazendo algo grandioso. E aí, ontem na aula, a prof contou que quando ela era criança, o pai dela o avô dela, chegou em casa com um carro novo. E a irmã dela pegou uma brita e desenhou na porta do carro, do lado do vô, onde o vô entrava, um salame e não me lembro mais o que o vô gostava de comer. Quando ela terminou o desenho, ela chegou lá na casa, e chamou a avó para vir olhar a linda surpresa que ela tinha feito para o vô. Então, imagine o que aconteceu. O que vocês acham que aconteceu? Deixa nos comentários aí. Vamos ver se alguém acerta o que aconteceu. Vamos deixar para contar no final? Vamos deixar para contar no final, isso aí. Só lembra de contar, né? Porque depois a gente abre o loop e depois esquece de falar. Eu vou anotar até. Então, para que você entenda que muitas coisas que acontecem nesse ferir do adulto é que faz com que você se sinta ofendido. Mas não é o adulto que se sente ofendido, e sim a criança, por trazer um sentimento. E aqui entra o entendimento não é o que te acontece, é o como você interpretou, qual foi o significado que você deu e qual é o sentido que você imprimiu.
Qual foi a emoção que aquilo geriu naquele momento? Então, nós somos hoje essa tríade: a interpretação, o sentimento e o significado que você deu ao fato. Por isso que muitas coisas acontecem para mim e acontecem para a Lu da mesma maneira. Porém, nós interpretamos de forma diferente. É igual eu e você que está me assistindo aqui. Nós somos iguais aqui na Terra. O nosso corpo tem a mesma quantidade de órgãos, tem a mesma quantidade de membros, tem a mesma quantidade de coração, tem a mesma quantidade de neurônios, tem a mesma quantidade de corrente sanguínea, de sistema neurológico. Funcionamos da mesma forma. O que nos muda então? Por que somos tão diferentes? Somos iguais e diferentes ao mesmo tempo, porque tudo no universo é igual e diferente ao mesmo tempo, apenas em polaridades diferentes. E é aqui que se define a personalidade de cada ser humano, o traço de caráter que cada um desenvolveu de acordo com essa tríade que é o fato, aquilo que aconteceu, a interpretação que você deu, o significado. Então, se você entender que essa tríade é o que move você, você começa a olhar para o fato e se pergunta: é de fato o que eu estou interpretando? Aquilo que aconteceu é exatamente isso que aconteceu? E se você mudar de ângulo? Então, eu falo sempre da tripla percepção. No nosso treinamento Sua Mente, Sua Maior Riqueza, tem uma aula específica falando sobre isso. A tripla percepção. Você, quando acontece algo, você precisa fazer esta tripla percepção. Você sendo a vítima, você sendo o autor e você sendo a pessoa que assiste, sendo a plateia. Então, você está no palco, você escreveu a história e você está assistindo. Essa tripla percepção, ela é tão importante porque ela vai fazer com que você, às vezes, mude a forma como você vai interpretar aquilo a partir daquele momento. Porque a sua interpretação está baseada no seu sentimento da criança e não do adulto. Então, o adulto vê o fato, quem interpreta é a criança, quem dá sentido é a criança e quem sente a dor é a criança. Então, quando você percebe que na vida tudo é interpretação e significado, você começa a mudar a forma como você vê o seu mundo, porque os seus olhos, da sua essência, são você. Aquilo que você se tornou é o espelho do molde construído pelos seus pais, pelas pessoas que exerceram a função pai e pelas pessoas que conviveram com você, como diz a Lu antes, são os tios, os professores, os colegas de trabalho, a primeira pessoa que te deu emprego, seu primeiro namorado, sua primeira namorada. Então, tudo isso fez de você ser quem você é, para interpretar o mundo do jeito que você interpreta. Mas quando você olha para sua criança e pergunta: é de fato isso que está acontecendo? E aí, quando você muda essa percepção, a sua vida muda. E vou passar a palavra para a Luz, fazer mais uma colocação, para nós entrar no nosso segundo bloco, falando sobre a segunda parte desse encontro. É isso aí, tá todo mundo gostando aqui, parabenizando nós pelo tema escolhido, um tema muito bacana, né? Com certeza aí para todos, né? Porque isso interessa com certeza a todas as pessoas. Quem não tem para si, mas com certeza tem alguém que pode estar fazendo uma marcaçãozinha lá no vídeo, né? Fazendo na live, aliás, pode estar ajudando outras pessoas. Então, boa noite a todas as pessoas que estão aí, fiquem conosco que o assunto vai continuar, certo? Então vamos para a segunda etapa agora. A segunda parte é a sua fase adulta. O porquê você não consegue ter resultado, seja financeiro ou de relacionamento. Nessa live temos adultos, então nós vamos conversar com 2 adultos a partir de agora. Antes a gente falou da sua criança interior. Agora nós vamos falar dos seus resultados. Como o tema da live era exatamente esse, como a sua criança interior interfere nos seus resultados até hoje. Então a sua criança, você já conheceu a sua criança, você já sabe que quem faz birra é a sua criança, não é o seu adulto. E aí quando vem a qualquer situação, são 2 adultos de corpo, mas quem briga são as crianças. E aí eu uso o exemplo das minhas filhas, quando elas estão brigando pelo mesmo brinquedo. E aí esses 2 adultos de corpo brigam pelo mesmo brinquedo. Só que como a situação mudou e hoje não são mais crianças de corpo e sim de adulto,
elas brigam pelo poder. Eu mando e você obedece. E isso acontece nos relacionamentos, isso acontece nas relações, seja elas familiares, seja elas profissionais, sejam elas sociais. Quem briga é a criança e briga pelo poder. Eu quero mais do que você. Eu quero mandar mais do que você. Não existe aquele ditado, manda quem pode, obedece quem precisa? E é exatamente, é a criança que quer mandar. Porque quando você é sábio, quando você é adulto saudável, você nunca vai ter razão. Você sempre vai dar razão para o outro. Porque sábio é aquele que se cala. Sábio é aquele que deixa o outro com a última palavra. E a discussão, ela só termina porque quem se calou foi o sábio. Não foi a pessoa que está discutindo que ficou com a última palavra, que foi o vencedor. Quem foi o vencedor foi a pessoa sábia que saiu da discussão, porque vai perceber que aquilo não dá em nada. A sabedoria dos sábios são de pessoas adultas saudáveis. Mas Lenice, como é que eu vou me tornar um adulto saudável? Aqui que está o segredo. Então nós temos aqui uma parede, aqui nós temos uma parede. E eu vou fazer uma encenação pequenininha para que você entenda. Existe você como adulto. E aí, do seu lado, existe uma criança interior que você precisa cuidar. Só que ela está perto de quem? De você. Na verdade, ela não está perto, ela está dentro de você. Então, imagine essa criança dentro de você. Só que quem é que trouxe essa criança para o mundo? Um pai e uma mãe. Só que o que acontece na nossa vida e na grande maioria das pessoas que trazem dinâmicas doentias? Elas ficam olhando para o passado. Então, entre mim e o passado, existe um muro. Quem é o muro? O pai e a mãe. Se eu ir para o passado, aonde eu vou parar? Eu consigo ir para a vida? Eu tenho um pai e a mãe. E aí, muitas vezes, as pessoas, elas olham para trás. Só que quando eu olho para frente, eu tenho um mundo inteiro aos meus pés, esperando para seguir para a vida. Mas como eu vou seguir para a vida se eu estou presa no amor de uma mãe que não me deixa ir? Síndrome do ninho vazio. Quem já ouviu falar sobre esta síndrome? E aí, tem um videozinho no YouTube, não me recordo agora o nome, mas é da Johnson & Johnson, é uma propaganda. E aí as crianças, o entrevistador pergunta para as crianças o que você vai ser quando crescer. E as crianças contam as histórias de tudo que elas sonham, ser médico, ser cientista, ser aviador, ser qualquer coisa. E aí depois vai para a mãe. E a pergunta para a mãe é a seguinte: o que vai ser de você quando o seu filho crescer? E essa é uma pergunta muito pesada para quem é mãe. O que vai ser das mães quando o seu filho crescer? Muitas mães criam seus filhos para cuidar. E quantas vezes a gente já ouviu a frase, você vai ter que cuidar de mim quando eu ficar velho. E os pais dizem para os filhos, eu vou cuidar bem de você quando você é criança, para que quando eu fique velho, você cuide de mim. Então você olha a impressão e a informação e a responsabilidade que é impressa na cabeça da criança. Então, quando uma mãe diz para o filho, você é a minha vida, e aí essa criança vê a mãe infeliz ou o pai infeliz, a criança se sente responsável pelos pais. E ao invés dela olhar para a vida, ela está olhando para onde? Para a família de origem. E essa criança cresce num corpo de adulto, só que dentro dela existe uma criança. E esta criança está olhando para onde? Para trás. E aí eu construo uma nova família, eu construo uma nova profissão, mas eu estou olhando para onde? E aí vamos a uma dinâmica bem típica, assim, bem comum. Chegou a hora dos filhos ir para a faculdade ou de seguirem para a profissão. Foi chamado para receber um convite para ir para outro estado ou para outro país. O que acontece com a mãe? A mãe adoece. E aí o filho diz, eu não posso mais ir para minha oportunidade porque eu tenho que ficar para cuidar da mãe. Por que será que a mãe adoeceu?
Será que a mãe adoeceu de fato ou foi para impedir este filho de voar? Porque o que vai ser de mim quando meu filho partir? Quando meu filho sair de casa? Então são dinâmicas pequenas que às vezes interferem no nosso resultado. Ninguém nunca explicou para nós. E aí você vai dizer, Lenice, isso é loucura. Mas se você olhar para a história, se você olhar para o resultado, se você olhar para a vida de muitas pessoas, as coisas vão começar a fazer sentido. Porque quando eu descobri isso, eu dizia, não é verdade. Isso não é verdade. E aí quando eu fui descobrir que eu, Lenice, não conseguia, eu não tinha coragem de realizar os meus sonhos, porque a minha mãe não pôde realizar os dela. O sonho da minha mãe era ser professora, mas na época dela, quando ela decidiu sair de casa para estudar para ser professora, o meu avô não deixou. Porque todo mundo que saía de casa seria mulher da vida. E ele não tinha colocado mulher no mundo para ser mulher da vida. E impediu ela de realizar o sonho dela. E durante muitos anos eu vivi a vida do meu esposo. Eu não tinha vida. Eu não tinha vida. E passei a viver a vida dele, os sonhos dele. Por isso que sonho, temos no nosso livro escrito qual é o preço do seu sonho, que depois de toda essa mudança, de toda essa construção, de entender que o adulto saudável é que vai trazer resultado positivo. O adulto saudável é que vai trazer uma relação saudável. Um adulto saudável vai se tornar um pai saudável, vai criar filhos saudáveis. Porque pais doentes criam filhos doentes. Essa é uma aula do nosso treinamento Sua Mente Molda o Seu Corpo. Então, para que você comece a fazer a linkagem dos resultados. Hoje, quando uma pessoa conta uma história, eu já faço engenharia reversa para entender qual é a dinâmica envolvida. E as pessoas que eu já atendi sabem o como isso faz sentido e como às vezes muda o resultado, né? Então, quando você descobre quem você é de verdade, de onde vêm os seus resultados, só que nós somos uma tríade. Nós somos eu, essência, nós somos eu, comunidade, e nós somos eu, universo. Por detrás de tudo isso existe um sistema, existe uma lei sistêmica que governa todo esse universo. E essa lei sistêmica também interfere nos seus resultados. E esta lei sistêmica é a responsável por trazer até você todo o círculo de pessoas necessárias para você se curar, para curar a dor da sua alma. Os seus pais são os pais certos, podem não ser os pais que você gostaria de ter, mas eles são os pais certos para você. A família que você tem é a família certa, é desta família que você precisa para descobrir quem é você, sua essência. O trabalho que você exerce é o trabalho certo. É nesse trabalho, é nessas pessoas que estão ao seu redor, que estão os seus códigos da sua dor interna. Quando você entende que cada pessoa ao seu redor é o seu mestre e está na sua vida exatamente para mostrar o caminho da liberdade. E por isso nós criamos o movimento #EuSouLivre. Eu sou a minha própria luz. Eu sou pai e mãe da minha criança e eu sou dono da minha vida. As pessoas que entrarem no movimento #EuSouLivre vão exatamente descobrir que tudo na vida que você quer é possível. Basta você saber quem você é e se de fato aquilo que você quer é o que você precisa. Eu escrevia ontem, quando tive que fazer uma entrevista numa reunião que nós desenvolvemos desse projeto #EuSouLivre, onde da noite para o dia 70 pessoas estavam nesse projeto. E hoje poder contribuir com mais pessoas para curar esta criança interior, para se tornar um adulto saudável, se tornou muito mais do que um propósito só meu. Hoje é um propósito de um grupo de pessoas que está trabalhando para mim juntamente comigo. As pessoas que estão ao meu redor sabem o quanto esses últimos dias têm impactado diretamente. E quando eu recebi aquele depoimento ontem que eu mencionei antes, foi exatamente para perceber que vale a pena esse movimento. Porque você que está me assistindo aqui hoje, nesse momento, tem uma grande dor. E essa dor impede você de ser feliz. Só que talvez você não tenha coragem de falar isso para outra pessoa. Hoje nós temos uma resistência muito grande. Eu estou fazendo faculdade de psicologia e falo sempre para a professora, né, interage muito na questão assim, a pessoa está doente, ela precisa de ajuda, mas ela não quer ser ajudada. Por que ela não quer ser ajudada? Hoje eu também respeito essa pessoa.
Porque eu sei que por detrás dessa dor existe a maior dor, que é: não acenda a minha luz, porque eu não sei o que eu vou encontrar. E esse não sei o que eu vou encontrar quer dizer: eu não dou conta de fazer. E aí quando a pessoa adoece e deixa esta vida, porque nessa vida ela não deu conta de fazer, foi uma escolha. E esta escolha precisa ser respeitada. As pessoas que querem a cura é porque elas estão prontas para se curar. As pessoas que precisam da cura nem sempre querem. Só que o querer e o precisar são dois caminhos que precisam andar alinhados. É igual o sonho. O seu sonho como pessoa precisa estar alinhado com o sonho da sua equipe. O sonho da sua equipe precisa estar alinhado com o sonho da empresa onde você trabalha. O seu sonho como pessoa precisa estar alinhado com o sonho do seu cônjuge, o sonho da sua família, para que esse sonho ande na mesma direção. A maioria das pessoas, a maioria dos casais, a maioria das empresas, a maioria do ser humano briga como um cabo de guerra, cada um defendendo os seus interesses. E no meu terceiro livro eu estou escrevendo a teoria dos interesses, que é o que move o ser humano. E é exatamente por isso, você que está me assistindo, as pessoas com quem você fala e todas as pessoas neste universo, 99% do que é dito não é escutado, é pensado. Apenas 1% é ouvido. Por quê? Porque aquilo que eu estou ouvindo não é do meu interesse. As pessoas passam a vida inteira preocupadas com os seus próprios interesses. E você quer ver uma prova? Preciso dar uma prova sempre, então vamos lá para o exemplo. Pegue duas mães que têm filhos. Imagine o diálogo. Eu e a Lu fala do filho dela e eu falo das minhas. Eu vou dizer que a minha filha, nossa, a minha filha me fez uma pergunta ontem. Vou usar uma pergunta verídica, porque talvez você não viu no meu stories, um depoimento, uma pergunta que a minha filha fez. Era hora de dormir e a pergunta que ela me fez é a seguinte: imagine uma mãe doente dar uma resposta para essa criança. E você imagine uma resposta da mãe saudável. Ela me disse: mãe, por que Deus coloca as pessoas na terra se depois ele vem buscar? E ela falava do pai. Por que Deus colocou o pai na terra e depois veio buscar? O que você responderia para o seu filho se ele te perguntasse isso? E lá vem a mãe. E antes dela fazer a pergunta, ela me disse: mãe, eu posso te fazer uma pergunta, mas eu acho que você não vai ter a resposta. E quando ela me fez a pergunta, eu disse para ela: filha, desta pergunta eu tenho a resposta. E a resposta eu vou dar para você, que é exatamente o que você vai ouvir nesse momento. Deus colocou você aqui na terra com um único objetivo, para que quando você saísse, você fosse melhor do que você entrou. E quando disse isso, ela disse: mãe, mas e o pai, será que foi melhor do que chegou? E aí vem aquela história. O que uma mãe doente falaria para o filho? Ela, primeiro, não teria resposta. E segundo, poderia aumentar um bloqueio e de dizer para a criança: onde estava Deus quando veio buscar meu pai? Eu sou uma criança, eu preciso do pai para me cuidar. Eu preciso do pai porque eu sou pequena. Deus tem tantas pessoas grandes que não têm mais filhos. Por que o meu pai que tem filho pequeno? Eu preciso do meu pai. Então, dependendo da resposta que a gente dá para os nossos filhos, é o trauma que eles levam para a vida. E às vezes, quando as crianças crescem e não acreditam em Deus, é porque exatamente elas se perguntam: onde estava Deus quando eu precisei dele? Onde estava Deus no momento em que eu fui estuprado? Onde estava Deus no momento em que eu fui passado para trás? Onde estava Deus quando o meu cônjuge me traiu? Onde estava Deus quando o meu sócio me passou para trás? Onde estava Deus quando eu precisei dele? Então, quando a gente não sabe a resposta, quando a gente não tem a resposta, é muito difícil dar. Mas quando a gente tem a resposta, a gente consegue fazer com que os filhos entendam que muitas vezes nós somos os únicos responsáveis para cuidar da nossa vida. Só para complementar, eu assisto muito as palestras do Mário Cortella, né? Então, assim, e ele teve uma palestra que ele deu faz alguns anos já, onde que ele contou a história do filho. O filho dele eu não sei quantos filhos ele tem agora, né? Mas, enfim, quando o filho completava 13 anos,
ele contava para o filho o segredo da vida. Então, nenhum filho, o primeiro filho lá completou 13 anos, ele foi lá e contou o segredo da vida. O segundo, mesma coisa. O terceiro, mesma coisa. Porém, nenhum dos filhos contava para o outro qual que era o segredo da vida. Aí, eu acho que era o segundo filho dele, ele fez 13 anos, né? Então, chegou na madrugada, né? Chegou meia-noite, ele não aguentou segurar até o outro dia, não se aguentou. E ele, então, acordou o pai dele e ele disse, pai, então agora eu estou com 13 anos, você ficou de me contar qual que é o segredo da vida. Daí ele falou assim pro filho dele, sim, filho, venha comigo, vamos lá para a sala que eu vou te contar, então, qual que é o segredo da vida. Eles sentaram, então o filho muito ansioso, porque ele pensou, meu pai vai me descrever tudo, o que eu devo fazer, como que eu devo fazer, como que eu devo proceder para que a minha vida seja uma vida muito boa, né? Uma vida de sucesso, né? Eles sentaram na sala a conversar e ele falou assim, filho, é muito simples, o segredo da vida é que vaca não dá leite. Daí o filho, tá pai, mas tu não vai me contar o segredo da vida? Sim, vaca não dá leite. Você precisa tirar o leite da vaca. Então assim, a gente olha para é um simples ditado, né? Mas olha a diferença que isso faz na vida de uma pessoa. Eu acho que esse é um momento em que os pais, eles libertam o filho para a vida. E não faz com que o filho viva o que o pai quer. Porque a minha mãe quis que eu estudasse medicina, porque o meu pai quis que eu estudasse advocacia, minha mãe quis que eu ficasse no ramo de professora. Repetir história. Repetir história. Então, eu acho que muito vai dos pais chegarem e libertar o filho para que ele vá seguir o caminho dele. Né? Ele até aos 13 anos, ele aprendeu muita coisa. Ele aprendeu o que é certo, ele aprendeu o que é errado, ele teve a oportunidade de estudar, de conhecer muita coisa, de aproveitar o momento com a família, mas aos 13 anos, o Mário Cortella então liberava o filho dele, hoje com certeza deve ter mais de 40 anos o filho dele, eu acredito, né? Liberava o filho dele para ele escolher o que ele queria fazer da vida. Pais saudáveis criam filhos saudáveis. Isso mesmo. Então hoje ele com certeza tem os filhos dele todos dentro de profissões que exercem com amor. Eu sempre digo isso, eu falo isso muito para as pessoas que eu convivo, para minha própria equipe. Façam as coisas com amor. Sempre tenham uma profissão que vocês sonham. Façam o que vocês gostam. Não adianta você estar numa profissão, isso várias vezes aqui no próprio UP, eu já falei essas frases, eu continuo sempre falando porque eu acredito muito nisso, eu acho muito importante você estar dentro de um ambiente que você goste, você estar dentro da profissão que te faz feliz. Ali nessa fase, o dinheiro ele importa? Importa. Porque até onde que eu preciso do dinheiro para seguir a minha vida? Mas antes do dinheiro vem a questão da remuneração, vem a questão do que eu gosto de fazer para a minha vida. O que eu gosto de fazer todos os dias, o que me dá energia para me levantar e ir trabalhar. E hoje, tanto mulheres quanto homens, porque essa parte de não ter a profissão esclarecida, dos sonhos esclarecida e vivida, ela não é só da mulher. Não. O homem, muitos homens vivem isso no seu dia a dia. Eles estão trabalhando, estão fazendo as coisas, mas não é aquilo que eles gostam, não é aquilo que eles sonhavam. Eles fazem porque precisam. Porque não precisam. Porque querem. Isso mesmo. Vamos ao exemplo de um advogado. O advogado, uma pessoa que eu conheço, por exemplo, exerce hoje a profissão de advogado. Mas ele sempre quis ser professor de educação física. Imagina a frustração. Então assim, hoje ele é uma pessoa totalmente frustrada, porque ele trabalha, não deixa de trabalhar na profissão que ele se formou, né? Mas lá nos 13 anos dele, quando os pais
deveriam ter liberado. Eu uso os 13 anos pelo fato do Mário Cortella ter usado essa idade, mas que seja 15, 16, 14. Já vamos falar sobre isso. Né? Existe a fase do desapego, vamos dizer assim, e deixar o filho ir. Né? Eu tenho uma frase até que o meu pai, quando eu saí de casa, meu pai falou assim: tudo que você aprendeu muita coisa na tua vida, você sabe o que é certo e você sabe o que é errado. De hoje para frente você vai seguir o teu caminho. Então assim, isso eu acho muito, isso eu já tinha na época, eu já tinha 16 para 17 anos. Né? Se não me falha a memória, faz tanto tempo assim também, né? Mas tenho assim, só 18, né? Foi aos 17, foi ontem. Faz pouquinho tempo. Então a gente brinca, né? Mas eu acho que essa liberdade que os pais dão pro filho escolher a profissão, escolher o caminho que ele quer seguir, porque ele já sabe até essa idade o que é certo e o que não é. Então o que ele vai seguir dali pra frente é algo que ele vai buscar. É ele, eu vou me identificar, tô fazendo tal coisa, não tô me identificando, eu vou trocar, não tem problema, eu ainda não tenho família, eu só tenho meus compromissos com aluguel, com comida, com estudo, enfim, eu ainda não tenho uma família para me sustentar, então eu posso mudar, se eu não estou gostando do trabalho que eu tô tendo, eu posso mudar e ir em busca do que eu me identifico. Então, acho que é um ponto-chave muito grande em saber, naquela questão ali que você falou antes, né? De se colocar mediante aos problemas, mediante as situações, realmente com um empoderamento, de chegar para o filho e ter a resposta para o filho. E só a pessoa que tem realmente, que estuda, a pessoa que ela é uma pessoa ativa, que busca, que vai ter isso. A pessoa que ela se esconde atrás da outra, a mulher que se esconde atrás do esposo, ou o esposo que se esconde atrás da mulher, quando o filho chegar a fazer uma pergunta, o afilhado, ou que seja um colega, enfim, vai fazer uma pergunta, a pessoa não vai ter resposta. Um empurra pro outro. Isso, não vai ter resposta. Por quê? Porque ela é uma pessoa que ela vive na sombra de outra. Né? E isso, a gente sabe que isso não é bacana, e cada vez mais essa parte eu acho que vai frustrar mais as pessoas, porque a pandemia agora, ainda voltando a falar da pandemia, ela afastou muito as pessoas, né? Então eu acredito que se a gente não tiver essa cultura de saber o certo, de saber o errado, de saber como passar isso para as pessoas, cada vez a gente vai estar mais isolado e mais sozinho. Né? E a Lu falava da sombra, né? Uma pessoa está na sombra da outra. Se a sua própria sombra já é difícil você suportar a tua dor, você imagina a sua sombra e a sombra do outro. Então faça conta o quanto uma pessoa está frustrada e infeliz por não ser quem ela nasceu para ser. Eu bato muito na tecla, a minha frase é: você precisa se tornar o que você nasceu para ser. Porque enquanto você não for, você vai estar infeliz. Não tem como. Não tem como você ser feliz querendo ser o que ele é. Não tem como você querer ser o que o outro é, enquanto você não for de fato o que você nasceu para ser, aquilo que Deus te colocou aqui na terra, o propósito pelo qual você está aqui. Não tem como você ser feliz. Porque você vai buscar fora de você aquilo que você já nasceu. Você já nasceu com tudo que você precisa. Tudo. Só que no meio do caminho, a distância entre o dia que você chegou aqui e o dia que você partir, houve muitas histórias. Houve muitas frustrações e poucas felicidades. Por que poucas felicidades? Porque nós não aprendemos a ser quem nascemos para ser. Nós fomos o que nossos pais quiseram que a gente fosse. E eu lembro que a Lu acabou falando da frase que o pai dela disse o dia que ela saiu de casa. E eu acho que cada pessoa tem essa frase. Eu acho que cada pessoa traz consigo uma frase que impacta até hoje. A minha frase, que a minha mãe sempre dizia, era: quem tem boca vai a Roma. Quem tem boca vai a Roma. E somente vai tocar em mim quem eu permitir. Porque nós éramos mulheres, minha mãe teve 4 mulheres,
E ela sempre dizia, somente vai tocar em você quem você permitir. Então, assim, a gente, enquanto mulher, precisa se colocar como mulher. Só que nós assumimos a responsabilidade de ser mãe, de ser dona de casa, de ser mulher, de ser empresária, de ser provedora de alimentos. Só que ninguém nos ensinou a ser feminino. Qual é a função do masculino na nossa vida? Qual é a função do pai em uma família? Prover o alimento. Qual é a função da mulher? Quem é que carrega o filho por 9 meses? Qual é a função da mãe? Ser mãe. Cuidar, acolher e proteger nos primeiros 40 dias. Porque é que as nossas mães, as nossas avós, cuidavam tanto daqueles 40 dias de... Me fugiu a palavra. Quando a mulher tem bebê, da quarentena. Por quê? Para amparar, mas principalmente, ouçam bem o que eu vou dizer agora. Amar. As pessoas não aprenderam a amar, porque quando vieram para este mundo, lembra que no início dessa live eu falei do pai e mãe, da criança que vem do amor do pai e da mãe e da criança que vem demetida. Então você imagina a criança que veio porque foi desejada, veio para o mundo com amor, mas durante 9 meses ela foi amada. No momento em que ela veio para este mundo, o mundo me quis e agora não me quer mais. Não tem ninguém aqui para cuidar de mim. Como é que estão as mães hoje em dia? Me presta um pouquinho. Com um bebê no colo. Olhando para quem? Para quem estão olhando? Para quem as mães que têm bebê estão olhando? Onde está o amor, o amparo que a criança precisa? E falo das mães? Eu falo de mim. Quando as minhas filhas nasceram, eu saí do hospital e fui trabalhar. Eu dava de mamar com um braço e com o outro trabalhando. As minhas filhas, uma delas sofre de abandono. Abandono de excesso. O que é abandono de excesso? E para quem conhece ela, sabe que ela é bem fofinha, bem queridinha, bem redondinha, porque ela diz assim, olha para mim. E o que ela fazia desde que ela tinha noção de mão? Até hoje, quando ela vem do meu lado, ela chega com a mão aqui. Mãe, olha para mim, eu preciso que você me veja. Então o amor nasce na criança nos primeiros dias de vida. E se esse amor não é introduzido na criança nos primeiros dias de vida, ela vai ser uma criança mal amada. Por quê? Você só pode dar aquilo que você tem. Só que naquele momento em que a criança veio para o mundo, e aqui entra a chave do segundo bloco. O parto materno é os 9 meses, quando a criança está pronta para nascer. O que acontece com uma criança que aos 9 meses está pronta para nascer e não nasce? O que acontece com a criança na barriga da mãe? Exatamente o que você pensou. Ela morre. Só que esta é o primeiro parto e existe um segundo parto que a Lu mencionou antes, que o Mário Cortella fala dos 13 anos. O segundo parto é o que nós chamamos de parto paterno. O primeiro é o materno e o segundo é o parto paterno, que é aos 18 anos. Na Europa, os filhos com 18 anos são empurrados para fora de casa. O jovem que aos 18 anos ainda não sabe que profissão vai escolher, o jovem que ainda não sabe é expulso de casa, porque aos 18 anos ele já tem que estar pensando aonde ele vai morar e aonde ele vai trabalhar. Porque 18 anos você já precisa estar pronto para voar do ninho. E é essa criação que nós temos hoje, com pais que têm filhos com 35 anos ainda cuidando dentro de casa.
E aí como que esses filhos vão para a vida se as mães, às vezes, não é culpa das mães, elas são mães maravilhosas, elas não foram preparadas para o parto paterno, para que o seu filho fosse para a vida. Só que o que acontece aos 9 meses, quando a criança está pronta para nascer e ela não nasce, ela morre. Aos 18 anos, se você ainda não descobriu qual é a sua identidade, qual é o seu propósito, qual é a sua profissão que você deseja, é a segunda morte. É nos 18 anos que começa a depressão dos 40, que muitas pessoas hoje, a doença do século é a depressão, são os partos paternos que não foram realizados. Então as pessoas que têm depressão precisam ser respeitadas, não é porque elas querem que elas estão doentes. Elas estão doentes por um sistema que é o terceiro pilar de uma vida saudável. É o sistema onde você vive. Então, nunca culpe, nunca condene e nunca julgue. E você vai me dizer, mas Lenice, por que os pais não liberam os filhos? Porque lá atrás, nos antepassados, no avô, no bisavô, a história se repetiu. Então, nós somos a repetição da história. O nosso resultado, os resultados que nós vivemos, é uma repetição de história. E se você hoje olhar para os seus resultados e não estiver satisfeito com eles, olhe para as suas origens. Olhe para onde veio e olhe para qual foi a causa. Porque se você não olhar o mais rápido possível, você vai passar mais um dia, mais 30 dias, mais um ano, mais 5 anos, mais 10 anos, e você vai partir dessa vida sem nunca ter entendido por que você veio. Isso aí, com certeza. Complementando aí, acho que o nosso conteúdo, né, é isso aí mesmo. Concordo plenamente com tudo que tu falou, acho que é muito sentido, tanto para mim quanto para as pessoas aí que estão assistindo, porque agora mesmo eu estava olhando os comentários aqui, inclusive uma pessoa colocou até o comentário aqui da importância mesmo do se identificar com a sua profissão, né? Então isso aí é muito importante, eu acho que um dos grandes males que leva à depressão também é isso, né? Frustração. É a frustração, né? Então, com certeza a profissão, família é importante, filhos é importante, amigos são importantes, mas a profissão, ela com certeza, eu digo que é um dos maiores pilares para a pessoa se sentir realizada. Isso mesmo. Temos mais conteúdo? Tem mais perguntas? Eu acho que tá bom já, né? Hoje já faz 1h30. A gente tá aqui, nem vimos a hora passar. Porque esse conteúdo é flow, mas isso que eu falei pra vocês não é nem a ponta do iceberg de tudo que você precisa entender sobre você. Porque você é os seus resultados. Você é a sua felicidade. E tudo depende de você saber quem você é e de onde veio tudo isso. Por que você vive a vida que vive? Por que você tem o resultado que você tem? E aceitar a ferramenta que você tem hoje para dar o próximo passo. A pergunta que eu faço para você é: qual é o seu próximo passo? Onde você vai começar a ser cientista de você mesmo? Onde você vai começar a descobrir quem você é? E este é o propósito do movimento #EuSouLivre. Você é seu próprio terapeuta. Porque existem histórias sobre você que você não quer contar para ninguém. Existem histórias reveladas que o seu corpo revela e a sua mente esconde. E você não quer olhar para tudo isso. Você está em um quarto escuro e você precisa acender a lâmpada. Eu gosto desse exemplo que é o tique da lâmpada. No momento em que você acender a lâmpada da sua consciência, você vai ver oportunidades onde outras pessoas jamais verão. Porque a oportunidade está onde você está. A felicidade está onde você está. E você está no lugar onde você precisa estar para enxergar aquilo que você não quer ver, mas precisa. Então eu sou muito grata à Lu da Diva que convidou a gente para estar aqui. É 1h30 que é incrível, porque compartilhar aquilo que eu aprendi não tem preço. A gente aprende quando a gente ensina. E de nada adianta saber aquilo que eu sei se eu não compartilhar com quem precisa. Mas muitas vezes as pessoas que precisam não querem, não mexem no meu queijo. Então hoje para mim, eu não sei. Falava ontem na reunião, ontem à noite, eu não sei se para mim, Lenice, como pessoa, é mais difícil ver o quanto a pessoa sofre ou saber que ela não quer
sair do sofrimento. Porque está cômodo, porque alguém está olhando para mim. Só que enquanto você ficar no alguém está olhando para mim, você não vai ser feliz. E você não nasceu para que outra pessoa te veja. Você nasceu para que você olhe para si mesma, dê o valor que você merece. Enquanto você não der o valor que você merece, outras pessoas não darão. Enquanto você não aprender a se amar, ninguém vai te amar. E você jamais vai poder dar aquilo que você não tem. No movimento hashtag Eu Sou Livre, é você aprender a se amar e ser livre. Hashtag Eu Sou Livre. Hashtag Eu Sou Feliz. E hashtag Eu Sou Quem Nasci para Ser. Eu agradeço a minha participação. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Lenice Reiner. Se você ainda não me conhece, tem muitos vídeos por lá. No nosso Instagram, venha para o nosso movimento, @lenice.reiner. Agora eu brinco que sou muito feliz e agradecida que o universo é tão perfeito que até a governadora do estado, que tem o mesmo sobrenome que eu, então se você não consegue achar o sobrenome, você pesquisa a nossa governadora. E essa semana me perguntava, mas Lenice, quem é que é essa mulher aqui que é de Santa Catarina? Diga, a governadora. Mas ela é o que sua? Eu digo, eu nunca falei que ela era minha prima. Porque para mim, cada um precisa construir a sua escada. A gente não precisa subir na escada dos outros. Então, se para que as pessoas me conheçam, ela tenha sido governadora para disseminar o sobrenome, então vamos usar esta oportunidade para que você realmente se inscreva no nosso canal, para que você venha para o Instagram, mas que você, esta noite que está aqui no Instagram e for assistir no IGTV, venha aqui para a página da LJ, para compartilhar, curtir, comentar e marcar 2 amigos ou 3? 3 amigos. 3 amigos, para que mais pessoas recebam esta oportunidade que você recebeu. Porque quando você ajudar outra pessoa, a ajuda vem até você. Quando você fizer outra pessoa feliz, a felicidade vem até você. E eu, Lenice, ajudo a sua felicidade, fazer a felicidade nas outras pessoas. Por isso, compartilhe, leve esta informação para quem precisa. Talvez a pessoa que você acha que precisa não quer, mas você vai fazer a sua parte. Então, compartilhe, marque 3 amigos, curta e também deixa nos comentários. Se você não sabe o que escrever, você escreva hashtag Eu Sou Livre, hashtag Eu Sou Feliz e hashtag... Qual é a hashtag de vocês da loja? Tem alguma? Vista-se com amor. Vista-se com amor. Então, temos 3, você já tem 3 opções para escrever. Então, aproveite, compartilhe com 3 amigos para que mais pessoas recebam essa informação. Obrigada da minha parte e obrigada mais uma vez, Lu, pela oportunidade. A gente que agradece, a gente não quer esquecer, porque eu já vi aqui no comentário, é sobre o desenho da porta. O desenho da porta? O desenho da porta, do salame na porta. Ah, ó, por isso que eu não gosto de abrir o loop e contar a história depois. Pois é, pais doentes criam filhos doentes, pais saudáveis criam filhos saudáveis. Quando a criança chegou para a avó com toda alegria para dizer para a avó, vó, olha só a surpresa que eu fiz pro avô, a avó ficou em choque, porque ela sabia que o cara era novo, ela conhecia o cônjuge e o que é que eu vou fazer agora? Ela pegou a menina no colo e disse, que desenho lindo, mas na próxima vez você pega um papel, porque o papel foi feito para desenhar. Este carro o vovô comprou e as outras pessoas não sabem que ele gosta de salame, só que agora eles vão saber. Mas será que o vô vai gostar? Como é que nós vamos fazer para contar pro vô? Então vamos com calma. Se o vovô ficar um pouco bravo, é porque ele não quer que as pessoas saibam que ele gosta de salame. Brincadeira, essa parte foi eu que inventei, a parte do salame, tá? Quando você sabe como lidar com as situações, porque a criança não fez por mal, ela fez com grandeza. É igual aquela história do pai que comprou um carro novo e o filho encheu de desenhos. E o pai cortou as mãos do filho, de tanta raiva. E aí depois o filho começou a chorar e disse, pai, eu juro que eu nunca mais vou fazer isso, mas devolve as minhas mãos. A gente dá muito valor para os bens materiais. E assim como pais doentes criam filhos doentes, o avô, se tivesse visto a criança, com certeza não teria agido como avó. E poderia ter criado o bloqueio da criatividade. Ó, já estamos entrando no assunto que é tema para outra live. Então, pro ano que vem, nós vamos falar sobre bloqueios
e de onde ele vem. Então, vamos encerrar por aqui, só para deixar vocês curiosos aqui. Qualquer coisa, fizemos uma live aqui no nosso Insta, falando sobre a origem dos bloqueios e como eles impactam positiva ou negativamente na sua vida. Isso aí. Então, assim, a nossa equipe, né, quer agradecer imensamente você, principalmente por você ter vindo 3 vezes nesse ano, né, foram 3 lives, assim, maravilhosas, o pessoal, todo mundo gostando, e é por isso que a gente faz esse trabalho, é por vocês que estão aí, é pelos empresários e empreendedores aqui da nossa cidade. E a gente quer agradecer, já que é o nosso último do ano, a gente quer agradecer, que eu achei essa frase nessa taça, acho que tudo o que a gente tem que falar para as pessoas e é tudo que eu preciso, nossa equipe quer falar para você. Então, com muito carinho. Pra mim? Pra você. Eu espero que você que goste. delícia! Olha só, não é que eu estava precisando de uma taça bem chique para fazer mojito com as minhas filhas e olha só, o universo é perfeito. É por isso que eu gosto de ser palestrante. No final da palestra a gente sempre ganha presente, mas hoje você me pegou de surpresa, porque não era uma palestra, era apenas uma live. Sim. Muito obrigada e eu recebo porque eu mereço. É isso aí. E leia a frase aqui para o pessoal saber também que é em cima disso que a gente trabalha, é em cima disso que nós nos movemos todos os dias. Gratidão muda tudo. No momento em que você agradece, tudo desce. Isso aí, show de bola. Então, muito obrigada. Novamente quero agradecer a todos que já estiveram conosco aqui no UP, aos colaboradores, as pessoas que já vieram aqui conversar pessoalmente conosco, a todos vocês que estão assistindo, que sempre nos acompanham com muito carinho, com muito amor. Eu sei que todos os comentários que vocês deixam é de coração e que as pessoas realmente assistem porque gostam. Então, o pessoal parabeniza tanto nas lives quanto quando a gente se encontra na rua ou quando vem aqui na loja. Então, a gente sabe que o assunto é relevante, que as pessoas precisam. E também, assim, Lenice, a gente não falou falando um pouquinho ali das tuas redes sociais, mas já aproveitando, a gente sabe que você tem o teu livro, tem muitas pessoas que não sabem. Então, a Lenice tem um livro que inclusive está aqui, Qual é o Preço do Seu Sonho. Esse livro já está em mais de 5 países, né? E além de tudo isso, a Lenice tem todo um trabalho online que também faz. Poderia aproveitar já essa oportunidade e já tá falando para as pessoas onde que elas podem te buscar, onde que elas podem te seguir, onde que elas podem encontrar o material também, para elas conhecerem um pouquinho mais da Lenice. Olha, no movimento hashtag, não é? O movimento hashtag Eu Sou Livre já até criou, já estava com o slogan aqui impresso na minha cabeça. Nós desenvolvemos um site especialmente no Eu Sou Livre. Então, para você se inscrever no movimento eusouLivre.sigavocemesmo.com.br. Por que siga você mesmo? Porque você é a pessoa mais importante desse planeta. Temos também desenvolvendo para você um presente nesse projeto magnífico e maravilhoso que está sendo lançado com a primeira turma no lançamento a nível de Brasil, com essa equipe maravilhosa de uma cooperativa que foi criada por um grupo de pessoas para lançar com o meu produto e mais 10 pessoas, mas eu sou a primeira da esteira, como sou denominada a expert da equipe. Então, hoje nós estamos desenvolvendo o treinamento Sua Mente Molda o Seu Corpo. O objetivo desse treinamento é você ser o próprio terapeuta. E você vai ter a oportunidade de transformar a sua vida sem sair de casa. Você vai estar fazendo essa mentoria conosco através do seu celular, através do seu computador e até mesmo da TV da sua casa, se ela tiver internet, como está fazendo o primeiro aluno. Nós já vendemos o treinamento sem ter vendido. O aluno quis comprar sem estar à venda, porque ele leu o livro, ele fez o treinamento Sua Mente, Sua Riqueza, e quando eu falei que eu estava desenvolvendo um novo propósito, que é a essência de tudo, o princípio da sua vida, ele já comprou. Nem estava pronto, não tinha nem link para ele comprar. E essa semana ele veio dar o depoimento da transformação que ele teve na vida dele e das portas que se abrem todos os dias. E ele, muito grato, veio fazer o depoimento pra gente aí, pra gente poder compartilhar com vocês.
e em breve vai estar disponível lá no site. Mas venha fazer parte do movimento #EuSouLivre. Lá no movimento #EuSouLivre, você vai escolher, você vai se cadastrar eusouLivre.sigavocemesmo.com.br. Você vai se cadastrar e já vai receber de presente uma palestra, a palestra do vírus da desistência. Como eliminar o vírus da desistência que habita dentro de você. No treinamento Sua Mente, Sua Modo, Seu Corpo, você vai descobrir de onde veio, mas de presente você vai ganhar para você já eliminar. E aí você pode se cadastrar para entrar na nossa lista VIP do WhatsApp, na página da palestra. Então, que você venha fazer parte desse movimento. É gratificante ver a transformação das pessoas e ver que você também pode ser feliz, a menos que você não queira. Isso aí, então, também Obrigada. Pelas redes sociais, também pelas redes sociais, né, pelo Instagram, tá sempre ativando todo dia, né, Movimentando nossos stories. Isso aí, pelo YouTube também, né, então vocês podem acompanhar também lá no dia a dia também um pouquinho mais sobre a Lenice. E nós aqui, então, da equipe LJ e Jung Moda Masculina, queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora. Já passamos um pouquinho do nosso horário, mas nós poderíamos ir até muito mais tarde, mas a gente sabe que o horário, respeitando o horário também das pessoas, né? E com certeza estamos encerrando com chave de ouro, com certeza, esse quadro Up Pinhalzinho de 2020. E 2021 com certeza estaremos de volta com muitas novidades, com assuntos aí bacanas, com empreendedores aqui da nossa cidade de Pinhalzinho. E fica já aberto o convite a quem quiser participar, tanto com doação de prêmios, tanto quem quiser vir até o quadro, falar sobre o seu empreendimento, falar sobre a sua empresa. Aqui a gente não tem distinção de nada, tá? Pode vir falar do que quiser, tá? Então a gente só pede que chame antes com antecedência para a gente fazer um agendamento, um estudo também do que a gente conversa no programa, tá? Então, obrigada aí pela atenção de vocês e nos vemos então. Antes de finalizar, vamos fazer um movimento legal? Vamos fazer essa live chegar a 5.000 visualizações? Podemos contar com você? Compartilhe com mais pessoas, peça para as pessoas compartilhar, peça para os seus amigos compartilhar. Vamos fazer feliz as pessoas para que assim a felicidade venha até nós. Porque eu serei feliz no momento em que eu compartilhar felicidade. Então, vamos contar com você para que mais pessoas recebam esse presente natalino, né, nesse encerramento do Up Pinhalzinho, que é uma ideia incrível e bacana para oportunizar pessoas da cidade. Falava semana passada na palestra que ministrei, as pessoas nos conhecem, mas não sabem o que podemos fazer por elas. Então, estar aqui nesse movimento da Up Pinhalzinho, falar do nosso trabalho, falar do que a gente pode fazer para ajudar você a ser mais feliz, com pequenas coisas, com simples palavras, mas quando você está pronto para receber, realmente vai fazer e impactar diretamente a sua vida. Afinal de contas, quem é que vive a vida que você está vivendo? É outra pessoa ou é você? Essa é a nossa frase, a nossa pergunta final. Quem vive a sua vida? Isso aí. Então, obrigado a todos vocês. Uma boa noite e até 21. Obrigada para você que esteve aqui conosco. É gratificante e maravilhoso ter contado